Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar os compostos sulfurados. Então nós vamos trabalhar três classes de grupos funcionais de funções orgânicas sulfuradas, que seria o ácido sulfônico, o tioálcool e o tioéter. Dentre essas três classes, a gente pode considerar que o ácido sulfônico é a mais importante, é a mais utilizada tanto na indústria química quanto nos vestibulares. É sempre interessante relacionar, né, a importância química com a importância de que cai nos provas vestibulares. Então vamos lá. A primeira seria o ácido sulfônico. Primeiro, como caracterizar esse ácido sulfônico? O ácido sulfônico ele vai ser caracterizado pelo grupamento orgânico R ligado ao grupamento SO3H. Então, essa seria a decoreba, que a gente podemos falar assim, né, para a gente identificar quando é que vai ter um ácido sulfônico. Mas, realmente, quando é que eu vou obter um ácido sulfônico? A gente disse que o ácido sulfônico seriam os compostos orgânicos obtidos pela derivação do ácido sulfúrico. Em outras videoaulas, lógico, na parte de reações orgânicas, a gente vai estudar como é que isso ocorre. Mas assim, só para deixar um pouquinho mais visível para vocês, nós temos aqui o ácido sulfúrico. Eu coloquei aqui parte da estrutura dele. Né? Você tem aqui ó, o H2SO4 como estrutura do ácido sulfúrico. Então, o que é que vai acontecer? Haverá uma ruptura da hidroxila, né, do OH, né, dessa estrutura OH do meu ácido sulfúrico, e a saída dessa hidroxila, desse OH, haverá a entrada de um radical orgânico. Você vai fazer uma reação, né, tirando hidroxila, entra o radical orgânico, e aí você passa a ter esse grupamento, e esse grupamento é o que vai caracterizar o ácido sulfônico. A princípio, nessa série de videoaulas que a gente está trabalhando, o mais importante para a gente é identificar uma função. Se possível, já ir lembrando, né, que o ácido sulfônico é um derivado do ácido sulfúrico pela retirada de um OH e entrada de um R. Porque se você fizer isso, você entender, você sai um OH, até pela estrutura, né, H2SO4. Se você tira um H e um O, você já visualiza o HSO3. Você já facilita, né, a memorização dessa função. Né? Tranquilinho? Bom, já que sabemos, né, ou tentamos visualizar a função, vamos agora ao nome. Nome de ácidos, sempre a gente começa, logicamente, colocando, né, a palavra ácido. E agora a gente vai colocar o quê? Aquela velha nomenclatura que a gente já sempre trabalha, né, que a gente já tem uma padronização. E qual é essa padronização? Colocar o número de carbonos, que é o meu prefixo, então nesse caso o et, colocar o tipo de ligação, que é meu infixo, nesse caso saturada an, e vou usar o meu sufixo como o, e no final eu vou colocar que é um ácido sulfônico. Vamos ver. Então, eu tenho dois carbonos, então meu ácido, et, an, porque é saturada. Usamos o O apenas para indicar, né, apenas para completar um nome. E agora a gente coloca sulfônico, indicando, logicamente, que eu tenho uma função ácido sulfônico. Então, eu teria o ácido etan sulfônico, se fosse assim para ficar perfeitamente. O etan, para indicar dois carbonos, o a saturação, sulfônico, que seria o meu sufixo, indicando a minha função. A gente coloca o O, apenas por uma questão de ligação, digamos assim, do português. O importante é você entender que você tem um ácido, benzeno, né? Ou benzene, o O aí, para não ficar achando, né, que é um hidrocarboneto, lógico que não é. Você tem um ácido sulfônico, então benzensulfônico. O O apenas como um fator de ligação, benzenosulfônico. Então, vamos lá? Ácido sulfônico, presença do SO3H, ligado a um radical orgânico. A nomenclatura é bem tranquila, segue todo o padrão que a gente conhece. Ácido, prefixo, infixo e o sufixo indicando a minha função. A minha função é sulfônico. Então, ácido etan sulfônico. Ácido benzensulfônico.
a gente usa, né, o O, benzeno, etano, apenas como uma ligação, apenas por uma questão de português, para ficar melhor, assim, melhor escrito, certo? A minha nomenclatura. Vamos lá. Segunda função sulfurada seria o meu tioálcool. E aí é interessante, né? Eu sou do tipo de professor que gosta que vocês entendam porque você tem esse nome. Então, você tem esse nome, o tio, ele vem do teion, do grego, e esse teion significa justamente enxofre. Então, quando você diz assim, eu tenho um tio, né, álcool, você tem um tio éter, você quer dizer que você tem ali uma função sulfurada, porque em grego, o prefixo, né, tio vem de teion, né, vem de teion, que seria enxofre. Certinho? Bem fácil. Então, vamos lá. O tioálcool, como o próprio nome está dizendo, seria aquela função sulfurada, onde você, aspas, teria o oxigênio substituído por um enxofre. Então, você passa a ter uma estrutura, eu falei o aspas aí, porque, na verdade, você não está tirando o oxigênio e colocando enxofre para virar um tioálcool. Você tem um enxofre, né, que caracteriza o tioálcool. E aí, a maneira de você visualizar didaticamente é, se eu substituir esse enxofre por um oxigênio aqui, eu passaria a ter uma hidroxila ligada a um carbono, o que caracterizaria um álcool. Então, para facilitar esse nosso entendimento, a gente visualiza, né, o enxofre e pode visualizar a presença desse oxigênio para entender que tipo de tio é aquele. Nesse caso, você teria um tioálcool, né, o enxofre aqui caracterizando o seu teion, a presença do meu enxofre. Uma curiosidade, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que seriam justamente os tioálcools, são conhecidos como mercaptan ou mercaptanas. E o que isso quer dizer para a gente? Não sei, para quem não lembra, são compostos muito usados que têm um odor muito característico. E eles são muito usados principalmente para colocar esse odor nos gases do petróleo. Os gases metano, etano, né, os chamados GNV ou GLPs, né, os gases liquefeitos, o butano, o propano, eles não têm odor característico, eles não apresentam um cheiro característico. Então, a gente precisa colocar um determinado odor, até para que a gente saiba que está havendo ali um vazamento, para que a gente possa identificar aquele gás. E aí a gente usa os tioálcoois, justamente algumas mercaptanas. O enxofre, a gente sabe muito bem disso, já é bem notório, até na cultura popular, né, que ele tem um cheiro forte. Por isso que a gente coloca alguns compostos enxofre para dar esse odor característico. Certo? Então, as mercaptanas são chamadas, não, na verdade, de tioálcoois. E aí, vamos lá. Visualmente, RSH é meu grupamento funcional. Então, aqui a gente tem, né, a nossa função tioálcool e o nosso grupamento funcional tioálcool. Teion, só curiosidade, enxofre. Mercaptanas, aí sim é importante lembrar que são tioálcoois, utilizados, mais uma vez, para dar odores característicos, né, a algumas determinadas substâncias. Nomenclatura. Bom, a nomenclatura não é algo que seja usual em termos de vestibulares. Eu vou colocar aqui para que apenas vocês possam ter uma ideia de como trabalhar essa nomenclatura. Mas não é, na literatura do vestibular, algo que seja comum. Então, como é que ficaria essa nomenclatura? Aquele velho, né? Aquela velha característica. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo indica número de carbonos. Então, aqui eu tenho o MET. Então, MET. Minha cadeia, logicamente, é saturada AN. Então, eu tenho um metan. Né? De novo, o O apenas como ligação, porque já sabemos que o O, nesse caso, seria um sufixo que caracterizaria um hidrocarboneto, mas isso não é um hidrocarboneto, lógico. E aí a gente vai colocar agora a minha função, né? Que você vai ter, então, um metano, e você vai ter o que aqui? Um tiol. Metano, tiol. Facinho? Met, an, O como ligação, ou metantiol, o tiol indicando a minha função. Existe também uma nomenclatura vulgar.
Se a oficial já não é utilizada, a vulgar muito menos. Mas se você ouvir falar, já faz aquela associação, que seria usando o termo mercapitã. Como é que seria essa nomenclatura? Em vez de a gente usar o prefixo, infixo e sufixo, a gente vai usar o radical terminado, logicamente, em il. Então, aqui você teria o metil, indicando o meu radical, mercapitã. Mercapitã. Ou mercapitano. Tanto faz. Vamos lá para o segundo. E aí vamos lá só a nomenclatura oficial, né? Para não estar enchendo muito a cabeça de vocês. Aqui eu tenho o benzeno. Benzenotiol. Benzenotiol. Eu poderia chamar de um fenilmercaptã também. O mais importante aí é você identificar a função, e aí a dica que a gente dá sempre é, vem compostos sulfurados, você tira um enxofre, coloca um oxigênio, se você perceber, né, a característica de uma função anterior, por exemplo, neste caso, um álcool, então você já sabe que você vai ter um tioálcool ou um tiol. Tranquilo? Vamos lá. O que é que visualmente vamos adiantar? Se eu pegar esse enxofre aqui e colocar um oxigênio, de cara eu vejo que é uma função éter. Então eu posso indicar que esse composto é um tioéter. Né? É importante e muito importante que vocês apenas, né, visualizem muito bem esses grupamentos funcionais. Eu já vi nessa minha vasta, né, tempo de sala de aula, muitas questões de vestibulares onde ele coloca o grupamento sulfônico e diz, né, isso aí é um tiol, ou coloca um grupamento tiol e diz que isso aí é um ácido sulfônico. Então é importante a visualização. Essas funções sulfuradas caem muito menos, se preocupem muito menos com nomenclatura e se preocupem apenas em identificá-las. O SO3H, o sulfônico, o SH, um tiol, um tioálcool, e o enxofre aqui como um heteroátomo, né, que vai ser justamente caracterizado como um tioéter. Como eu disse, nomenclatura muito pouco utilizada, mas não custa nada, só para que vocês possam, né, visualizar. Ao ouvir a nomenclatura, você já faz uma associação ao tipo de função. Ora, lembra como é que estava a nomenclatura de um éter? A gente usava um oxi intercalando, justamente por ele ser um heteroátomo. O que é que eu vou usar então agora? O tio. Né? Tio, que indica enxofre, intercalando. Só tem uma curiosidade para tornar, infelizmente, mais chato. A gente vai usar o radical menor, e aí não importa o lado. Nesse caso, o menor seria o CH3. Então, a gente vai usar o menor como radical. Então, metil. Metil. Tio, indicando o enxofre. Tio, indicando o enxofre. E agora, o maior, a gente vai usar a velha nomenclatura. Prefixo, infixo e o sufixo. Então, a gente vai ter metil, tio, et, porque tem dois, an e o. Então, eu teria o metil, tio, etano. Então, essas são as compostas, né, nossas funções sulfuradas. Volto a repetir, o mais importante dessa videoaula é você conseguir visualizar o seu composto e conseguir identificar o tipo de função. Um enxofre como heteroátomo, eu teria um tioéter, um SH substituindo aqui, né, didaticamente pelo oxigênio, então visualizo um tioálcool, e a mais importante de todas, até pelos processos industriais, reações com ácido sulfúrico são muito utilizadas, então são os ácidos sulfônicos, apresentaria nosso SO3H. Ok? Vamos lá? Então, muito obrigado, né, por mais essa videoaula. Espero que elas tenham sido, né, proveitosas, esse imenso grupo de funções. Façam, né, todo o processo de aprendizado, não pulem essas videoaulas, é interessante que elas têm uma sequência. Ok? Um grande abraço, meus amores, e tudo em paz.